Eu vou começar essa palestra sobre GraphQL e tentar passar um pouco da minha experiência pessoal, para vocês entenderem como que eu cheguei nisso daí. O REST, os problemas de REST, todo mundo aqui conhece o REST, mas os problemas de REST que levaram à criação do GraphQL, juntamente com o que é o GraphQL, como que ele resolve as coisas, seguindo de dois casos de sucesso. O primeiro, que é o GitHub, e o segundo, que é o cartão Elo, que eu fiz parte, eu fui o cara que desenvolveu a API. Não implementei o servidor, foi o pessoal da Sensidia, mas eu desenvolvi as APIs e o uso pensando muito no lado do cliente. Então vamos lá, eu comecei desenvolvendo software muito cedo, desde os 9 anos de idade eu comecei desenvolvendo Clipper, depois eu aprendi Assembly sozinho, depois eu fui parar em Perl e comecei a fazer coisas para web em 98. Então, lá nos primórdios, eu nunca mais parei, eu fui só migrando de tecnologias. O forte meu hoje é Python, mas faço coisas desde Kotlin, Swift, Go. Eu gosto muito dessa pegada. E eu sempre fui atrás de tentar descobrir como que as coisas funcionam, por que elas funcionam lá embaixo. Aí, em 2001, entrei na Unicamp, fiz engenharia de computação lá, conheci um monte de gente. E ali eu me interessei também por uma área de otimização de sistemas. Então, era sistema embarcado, fui trabalhar na Nokia, no Instituto Nokia de Tecnologia, focando muito nessa parte de aplicativos embarcados, bem antes de aplicativos essa tendência que é hoje com iPhone e Android. Tá? Então, assim, a minha paixão sempre foi por eficiência. Eu sempre olho as coisas de uma maneira, como eu posso melhorar isso, fazer isso ser mais fácil de usar, mais rápido de executar e por aí vai. E, por isso, eu fui criar uma empresa de sistemas embarcados, no qual a eficiência é primordial. Se você não tiver eficiência, as coisas simplesmente não rodam. Não dá para você comprar uma máquina maior. O dispositivo embarcado, geralmente, ele é muito limitado. Só que a IoT, sistemas embarcados, acabou ficando pequeno e a gente extrapolou. Hoje, basicamente, o que a gente faz são sistemas complexos. Então, se tem algum sistema que tem alguma certa complexidade, seu time não tem uma capacidade de execução daquilo, contrata a gente resolve esse problema, que foi o que foi feito nesse caso. Uma empresa que tinha que cuidar da experiência de usuário, eu vou apresentar no caso, eles contrataram a gente porque era uma API crítica que não podia dar errado. Então, a gente foi lá fazer essa API para eles. Trabalhamos muito com P&D por causa disso, pesquisa e desenvolvimento. Então, vamos lá, problemas com o REST. Todo mundo conhece o REST, é um modelo de arquitetura. Eles têm vários pontos de acesso, vários endpoints, URLs, e várias operações aí já definidas, o GET, o POST, o READ, options e afins. E para você, um dos problemas que começa com ele é para adicionar ou remover parâmetros, a gente começa a ter que criar novas APIs. Acho que todo mundo que já usou alguma API de verdade já chegou na API V5, V4, é difícil ter alguém na API V1, V2 ainda, é muito, muito difícil. Vamos ilustrar o REST para depois desenhar os problemas. No caso da Elo, a gente tem que fazer um sistema bancário de cartão de crédito e tokens. Então, se a gente tem um portador de cartão, que tem cartão e tem um token, se eu tiver que pegar os 4 últimos dígitos e o BIN, que é o prefixo, de um token, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu venho aqui e pego a pessoa para pegar os cartões. Dos cartões eu pego os tokens. Do token eu vou pegar a informação que eu quero. São 3 transferências de estado, 3 requests HTTP, né, e uma latência bem alta. Só que além disso, eu estou trafegando muitos dados inúteis. Eu estou trafegando aqui o nome do portador que eu não precisava, porque eu já tenho. Eu estou trafegando o número do cartão e o número do portador que eu já tenho. Então, por que eu estou fazendo isso daí? Estou trafegando, estou gastando banda num sistema, por exemplo, embarcado, eu estaria gastando poder de processamento e memória com uma coisa bem inútil. E tem alguns outros problemas. No caso, se você fizer uma API bem normalizada, que é o exemplo que eu dei, a gente cai num caso de muitos acessos. Para resolver, a gente cria endpoints específicos, por aplicativo. Então, tem toda a minha microserviço lá estabelecido, todos os endpoints certinhos, aí o app não está funcionando bem. O que você faz? Vai lá e coloca. Vamos colocar esse daqui que não retorna
voltando no exemplo anterior, que não retorna o card holder e numa chamada só vai retornar tudo. Isso daí é difícil de escalar. Todas as vezes que o aplicativo precisar de mudança, seja porque um designer mudou o layout do aplicativo, sobra para o back-end ficar mudando a implementação, que é muito chato e custoso também. Também tem o problema da falta de documentação, falta de validação e garantias. A gente tenta resolver isso, eu vou mostrar, mas falta no REST, faz parte do REST isso. E o ambiente de playground também. Para tentar resolver alguns desses problemas, a gente joga o Swagger, que tem um problema. Ele pode ficar desatualizado, depende muito das pessoas se comprometerem a manter isso atualizado. Ele não é obrigatório. Validação, a gente também pode fazer validação com JSON Schema, mas também é bom de ter. O que acontece, que eu vejo na prática, é isso ficar defasado e aí o desenvolvedor fica à mercê de testes para explorar se aquilo é o que está acontecendo de verdade. E muitos testes a gente cai para fazer com Postman ou alguma alternativa em cima de curl. Vamos lá, para resolver esses problemas, começam a se criar extensões. Por exemplo, parâmetros, como no primeiro caso, que limitam o que vem, para não vir o dado inútil. Só que se eu quiser só um, ou seja, eu quero paginar, limitar o tamanho da página, limitar o número de retorno, eu também tenho que criar uma outra variação, que seria o segundo caso ali, estou limitando em um primeiro elemento. E por aí vai. Se eu chegar no caso ali de baixo, que é um query que faz tudo para mim, eu estou praticamente inventando o GraphQL, que foi a API Graph do Facebook. Quem aqui já teve a oportunidade de falar com o Facebook usando a API, sabe que a API deles é totalmente com essa carinha aí. Você vai aninhando dentro de um campo fields e aí você pede uma estrutura bem complexa. Só que qual é o problema disso daqui? Isso daqui é uma requisição HTTP que ela já perde a característica de REST. Você já começa a ter uma linguagem de domínio específico. Ali, fields, name, cards, dentro de cards eu só quero o primeiro e dentro dele eu quero o last for e o bin. Isso daí começa a ficar muito chato de validar, de estabelecer, fazer um editor disso. Documentar também é chato. Como eu documento que o limit recebe um parâmetro inteiro e tal, eu acabo criando um outro sistema, que justamente é o GraphQL. O Facebook criou o GraphQL depois de ter passado por todo esse processo de melhorar o REST, melhorar, até chegar numa coisa que eles falaram, vamos isolar isso daqui, essa linguagem de domínio específico, esse DSL, vamos isolar e vamos chamar ele de GraphQL. É uma linguagem de consulta, tá? Onde consulta de grafo, onde nó é o dado em si, e eles têm arestas de relacionamento. Então aqui é um grafo mínimo ali de um sistema como o nosso da Elo. A gente tem um portador, o portador tem um identificador global, ele tem um nome, ele também tem um billing, ele tem um address, ele tem um cartão, o cartão tem um portador, e aí a gente tem todas essas arestas, algumas com informação extra, por exemplo, uma paginação, eu quero o cursor que eu estou paginando ali, no caso do token e do próprio cartão. Então, você pode ver que mesmo informações simples, no caso zip code, cidade, que são basicamente strings, elas são nós. Tá? E isso é uma diferença crucial, porque apesar de parecer muito com uma linguagem de descrição, de modelo de dados, de classes, em programação orientada a objetos, não é. Tá? A gente tem que lembrar que GraphQL é para consulta. Geralmente a modelagem fica bem próxima das suas classes, se você estiver usando a OOP, mas não é um para um. É um cuidado que a gente tem que tomar. Por exemplo, card holder de card, tem um ciclo ali de consultas, porque eu, como usuário, posso querer saber qual é o portador de um cartão, mas de um portador eu posso querer saber todos os cartões. Então, nem sempre isso vai estar modelado as is no seu banco de dados ou na sua camada de persistência, mas na consulta você tem que explicitar isso. Legal? E ele também não é um protocolo de rede. Em geral, eu vou mostrar que a gente fala sobre HTTP, né, ele roda em cima de HTTP, mas de longe isso daí
é mandatório, ele não especifica nada. Se você tiver um cliente embarcado, por exemplo, você pode jogar MQTT, CoAP e falar o GraphQL em cima de um outro protocolo mais simples. Tá? Vamos lá, qual que é a cara desse tal de GraphQL que eu estou falando? Tudo começa com um esquema que seria análogo ao Swagger, mas ele é obrigatório. Sem isso, você não roda o sistema. Tá? Ele tem uma tipagem forte, então eu estou declarando lá type cardholder implements node, ou seja, tem um tipo que eu acabei de declarar, que ele é um tipo de saída de consulta chamado portador, e ele implementa essa interface Node. Então tem garantias. Essas garantias são verificadas pelo servidor e podem ser verificadas pelo cliente, né? Em geral são. E nele eu tenho consultas, que eu vou explicar em mais detalhes. Por exemplo, uma consulta ID, uma consulta nome, uma consulta cartões, que retorna uma conexão. E também tem as consultas raízes ali embaixo. Vamos por partes aqui. Comentários, eles são documentação, na verdade. Eles não são jogados fora, eles são armazenados como parte do sistema e são consultáveis depois. E comentários em todos os elementos. Por exemplo, o comentário em cima de type, falando portador de cartão, ele vai ser salvo com uma documentação, description, na verdade, desse tipo. Já ali embaixo eu tenho uma documentação da consulta cartão. Dentro dela tem documentação de cada parâmetro. Tudo isso é persistido e consultável. Então, é muito legal. Tá? Os tipos são declarados, temos esses keywords, por exemplo, type, scalar, enum, vários tipos. Implementa interface, também é verificado se a interface está sendo implementada corretamente. Todos os campos aqui, ID, name, cards, eles são consultas. Tá? Então, a gente tende muito a mapear, ele é um atributo, e o outro é uma função. Né? A gente faz essa analogia direta com Java, com, sei lá, JavaScript, mas não, todos esses são consultas. Acontece que a consulta de baixo tem parâmetros, argumentos, e a outra não tem parâmetro, argumento, mas todas elas têm uma consulta e um tipo de retorno. Tudo isso é garantido pelo motor. Se você retornar um tipo errado, vai dar erro. Tá? Também a gente tem essa questão de consultas aninhadas, que remete muito àquele exemplo do portador, que eu quero os 4 últimos dígitos. Só que é bem formalizado. Né? A gente vai ver que as coisas são definidas como uma operação, query ou mutation, seguido de variáveis, você pode ter um nome, seguido de variáveis. As variáveis também são declaradas com tipos. Elas são enviadas off-band, então elas são enviadas por fora. Né? Não é necessário que o cliente faça a substituição de valores, e sim o servidor que vai fazer isso. A consulta raiz, decorre dela várias consultas aninhadas, e o retorno sempre, é garantido que o retorno sempre vai espelhar um para um com o que você enviou. Então, você praticamente fica natural o uso. Você não tem, eu vou mandar essa requisição GET ou esse POST e daqui vai voltar um JSON que eu não sei qual que é, eu tenho que olhar no Swagger. Não. Está ali totalmente um para um descrito o que vai voltar. Vai voltar exatamente o que você pediu e somente o que você pediu. Nunca vem dados a mais que o endpoint resolveu mandar. E temos também uma característica chamada fragmento. Temos fragmento com nome e aqui um fragmento inline, que serve para fazer um cast. Então, o que está escrito aqui? É uma consulta que eu estou procurando um nó, dado o ID dele. Se esse nó for do tipo cardholder, eu quero o nome e os cartões, o primeiro cartão e dele os 4 últimos dígitos e o BIN. Então, assim, é uma linguagem nova para a maioria de vocês, mas uma vez que você acostuma, ela é bem limpa, ela é bem explícita do que está acontecendo, bem fácil de verificar e de usar também, viu? As consultas, elas têm algumas propriedades bem legais, porque a gente está fazendo essas consultas, em vez de fazer várias requisições HTTP, eu estou fazendo uma só, enviando várias subconsultas ali dentro, né? Só que esses caras, eles
executados totalmente em paralelo. Isso traz um ganho de eficiência muito grande, porque você comunica com um servidor de maior latência, por exemplo, um endpoint remoto. Esse endpoint remoto ele pode fazer acesso a banco de dados, a microserviços internos, o que for, da maneira que melhor convencionar, e ele pode executar em paralelo. Por quê? Porque consultas são read-only, né? A gente convém que elas não alteram o estado do sistema. Estou fazendo 3 consultas aqui. A primeira eu estou chamando de N0, estou renomeando, usando um apelido. A segunda eu estou chamando de N1 e a terceira eu não preciso dar um nome. E ele retorna as is ali, o bin. Então, evidenciando. O nome, ele é retornado no lugar, então N0 é retornado, N1 é retornado ali, e bin eu não dei nome, então é retornado o nome da própria consulta. É muito fácil de usar isso. E os miolos são todos processados em paralelo. E temos também as escritas, que na verdade chamamos de mutação. Mutação, ela é uma escrita seguida de uma leitura, sempre. Para quê? Para evitar uma race condition. Então eu evito um comportamento de eu escrevi, depois eu vou ler e já mudou o estado. No momento que eu escrevi, qual é a leitura? Isso que me interessa. Então aqui eu estou fazendo duas mutações. Ela começa ali com o keyword mutation. O retorno e o resto da estrutura é totalmente igual. Com o detalhe que as mutações em si são executadas em série, porém as consultas dela são retornadas em paralelo. Então ali eu executo A0, depois eu executo A1. Porém, quando eu estou procurando os campos PSP ID e Legal ID, eu estou fazendo isso em paralelo, caso eles tiverem storage separados. E tem também a questão dos erros. Em HTTP a gente tem a questão, beleza, o cara deu um status code diferente de 200, pode ser 400, 404 e tal, eu estou indicando alguma coisa. Como que eu indico isso no GraphQL? Você simplesmente ignora o transporte HTTP e foca no próprio payload. Então a gente retorna uma estrutura que fala a mensagem, e você pode convencionar por ser uma mensagem como uma exceção, ou você pode colocar ali o campo do HTTP 404, se você estiver interagindo com o microserviço. E tem também o path para chegar naquela consulta que falhou. Então, a gente tem aqui em amarelo descrevendo. Bin é uma consulta que pode retornar nulo. Já o nome do emissor daquele bin, por exemplo, o Bradesco não pode ser nulo. O bin sempre está associado a um emissor. Já o emissor também tem um nome, e esse nome também sempre tem que ser retornado. Eu não posso retornar nulo porque eu vou quebrar o meu contrato, eu vou quebrar os aplicativos que eu estava comunicando. E o emissor URL, por exemplo, a homepage do emissor, aí já pode ser nulo, é opcional, um campo opcional. Então, como que fica isso desenhado em casos de erro? O A é uma consulta por um bin inválido. Ele retornou um exception lá dentro do servidor e vem marcado ali em azul, ó, path A é inválido. Então eu consigo apontar dentro do meu request inteiro o que foi que falhou. Eu consigo fazer um pinpoint exato do que está falhando. Isso para análise, telemetria, estatísticas e melhorar a API no futuro. Já no segundo caso, eu explorei um outro erro. O servidor tem algum bug interno e me retornou nulo, onde ele não tinha direito de me retornar nulo. O que a gente faz? A gente não precisa fazer nada. O próprio GraphQL, o motor, vai falar, nome não pode ser nulo. Então, eu nulo o issuer e nulo o bin. Logo, o B vem nulo. Tá? Mesmo que tivesse outras propriedades válidas, eu estou anulando porque eu estou respeitando o contrato. Eu tenho essa garantia no meu aplicativo. Já no caso do C, tem um bug no URL, só que o URL é um campo opcional. Então, ele vem no retorno como nulo, ok? E a mensagem vem indicando que não falhou a consulta C, não falhou o C-issue, falhou o C-issue URL. Então, eu consigo fazer um pinpoint exato do que está falhando, e no caso da mensagem, por que está falhando.
Isso, para quem está desenvolvendo o lado do aplicativo, é muito importante, porque você consegue depurar muito mais facilmente, você tem essas garantias de, olha, eu não preciso ficar checando do meu lado se é nulo ou se não é, eu sei que vai ser, a raiz vai ser nula, se ela não veio nula, todo o resto está válido. Legal? O GraphQL, ele foi criado no Facebook junto com um irmão, né, chamado Relay, que faz a ligação do GraphQL com o React, que é o toolkit em JavaScript que eles usam lá. Esse cara, ele é muito importante porque ele facilita muito o lado do aplicativo, porém ele determina 3 convenções para o servidor que viraram protocolos. Ela não faz parte da especificação GraphQL, porém ela é adotada por todos os servidores. Então, se você vai implementar isso em Python, em Java, o que for, você geralmente tem essa convenção meio que fácil, acessível de graça para você. Quais são elas? A primeira é o identificador global único. Basicamente, essa interface Node, que especifica apenas um campo ID do tipo ID. ID é um valor opaco, tá? O que ele fala, esse cara? É bem simples, para qual é a utilidade? Ele fala para você que aquele objeto está implementando um identificador global único. Então, eu consigo fazer um cache no meu aplicativo e aquele identificador ele é global. Eu posso salvar ele numa variável global, numa hash global, e ele sempre vai estar disponível. Então, eu salvo num cache e espalho para todos os componentes. Qual que é o efeito colateral muito legal disso daqui? Eu tenho uma lista e um formulário. O formulário altera com mutation. Acabou de alterar, ele alterou, retornou o identificador global único, a lista, automaticamente ela já foi atualizada. Então, todos os usuários acabam sendo atualizados de uma maneira muito transparente. É muito poderoso isso para fazer otimizações. Temos também a parte de paginação, que eles chamam de conexões, que é muito simples, né? A gente tem uma convenção de parâmetros, não temos uma interface, temos só convenções. Então, first limita quantas unidades eu vou retornar. Então, a gente lê assim, retorne os primeiros 10 cartões depois desse cursor aqui. Ou retorne os últimos 5 cartões antes desse cursor aqui. E aí, com isso, você faz a paginação. Filtros, outras coisas opcionais, você pode acrescentar mais parâmetros. E ele tem essa estrutura de dados, que é uma conexão, que temos as arestas, as edges, a lista de elementos, na verdade, e a informação da página, quantos elementos tem, se tem página anterior, se tem página posterior. Você joga isso no Relay, ou toolkits parecidos, ele já cria apaga a setinha para você, coloca uma setinha para você, tudo isso de forma bem automática. E temos também a parte de idempotência com mutações. Então, aqui é um caso muito comum. Eu chego, faço um request, o servidor executou, só que antes de eu ler a resposta, caiu a rede. Eu executo essa tarefa de novo. Como o servidor vai deduplicar o meu request? Com o Client Mutation ID, que ele pode salvar. Isso daqui é muito parecido com quem usa REST direitinho, com o itag. Tá? Então, a gente faz um itag, você faz um post, if non-match ou if match, e aí as coisas vão funcionar dessa mesma maneira. Então, é a mesma ideia, só que em GraphQL. Ok? E é bem simples, né? Também tem uma convenção de ter um único parâmetro, terminado com nome terminado em input, com o retorno terminado em payload. Coisa bem simples, bem trivial de ser implementada, é uma convenção bem legal de ser usada. Se a gente for fazer um recap do GraphQL, né, porque a gente tem lá aquele o que é, como que é e quando, a gente tem que, o benefício dele principal, ele tem esse esquema bem definido, que seria equivalente do Swagger, mas ele é obrigatório e ele é enforçado. Essa linguagem de domínio específico, apesar de ser mais uma linguagem para você aprender, ela é bem simples, bem trivial, muito mais simples do que ficar fazendo um JSON na mão. A tipagem forte é garantida pelo motor, então você como aplicativo, você pode confiar no que está vindo, que não vai vir dados de tipo diferente, você não tem que ficar
refazendo essa checagem do seu lado. E se você for refazer, temos geradores que pegam esse esquema e geram o código em Java, o que for para você. Temos também consultas de introspecção por padrão, então não tem aquele problema de SOAP, que pede o WSDL para o cara e o cara te manda uma versão antiga. Não, o endpoint está aqui, tá, eu solto uma consulta de esquema, ele me retorna o esquema, com as informações que eu quiser, por exemplo, com description ou não, e isso daí é muito poderoso. Eu vou mostrar a seguir que a gente tem um playground embutido. E você também tem a vantagem, o benefício de poder fazer múltiplas consultas ou múltiplas mutações em uma única envio de rede, um único request HTTP. Esse daqui é o tal do Graphical, tem um izinho ali. Ele é um aplicativo web que o que ele faz? Uma consulta de introspecção ao endpoint que você especificou. Com isso, ele faz syntax highlight, ele faz code completion e ele mostra a abinha da direita ali com a documentação que você pode ir navegando. Isso daí com qualquer endpoint de qualquer servidor. Tá? A não ser que o cara desligue a introspecção. Só que, por padrão, ninguém desliga isso. Você pode enviar as variáveis, como eu disse, variáveis são enviadas out of band, né? No caso é um outro campo do JSON-Py. E o servidor vai fazer o replacement do card ID, ele vai jogar ali e vai passando. Todo lugar que tiver o cifrão card ID. Também temos ali o JSON de resultado, todo indentadinho, bonitinho. Isso daí vem de graça, você não precisa instalar uma ferramenta extra. Né? Na verdade, você pode ligá-la, mas você não precisa chegar a um Swagger, por exemplo. Ou um Postman para fazer testes. Só que o GraphQL, como eu disse, ele não faz algumas coisas. Ele não especifica, por exemplo, o transporte. Em geral, usamos HTTP, mas você pode querer usar o WebSocket, por exemplo. Você pode usar um socket normal, você pode usar um Unix socket, você pode usar um MQTT, se estiver tratando em embarcados. Segurança. Não tratamos segurança. Você põe isso num transporte seguro. Por exemplo, joga com TLS. Autenticação, também... Geralmente a gente faz via Authorization Bearer e usa Application Token e todas as técnicas já utilizadas em um REST tradicional. E ele também não especifica serialização de dados. Tá? Ele te retorna um objeto e, em geral, a gente serializa esse objeto como JSON. Então, quando você vai acessar um servidor, provavelmente vai estar em JSON, mas caso eu tenha que fazer alguma coisa de alta performance, eu posso serializar em Protobuf, por exemplo, CBOR ou outro protocolo. É totalmente up to you utilizar isso daí. O que ele faz? Ele executa a consulta e te retorna os dados, e aí você serializa. Casos de sucesso. Até agora, alguma pergunta? Vou seguir para o caso de sucesso mais famoso, além do próprio Facebook, é o GitHub. Acho que todo mundo aqui usa o GitHub, só que quase ninguém usa a API GraphQL, que é a mais nova. Todo mundo ainda, scripts que eu vejo pela internet, usam a API V3, que é REST, é a última API REST. Eles mudaram em setembro de 2016, então razoavelmente recente, e o foco deles foi escalabilidade, flexibilidade, a parte de paginação, tipagem e a documentação. Eles tinham esse problema recorrente e eles precisavam resolver, procuraram uma ferramenta e gostaram muito do GraphQL. E foi um caso de uso bem inspirador, assim, muita gente cita, eu mesmo usei como base para o desenvolvimento da minha API. Motivo da mudança, eles chegaram a uma análise que 60% de acesso do banco de dados dele estava vindo da API REST. Então, uma carga bem grande. Vinha muitos dados inúteis, porque eles tentavam ajudar o aplicativo e aí colocavam muito hint. Então, eu já retorno o campo a mais para o cara diminuir o número de consultas. Esses dados inúteis oneram demais o transporte, a latência. Só que mesmo com esses dados extras, faltava dado. A média de 2, 3 requisições para o cara ter uma informação completa do que ele está querendo mostrar. E isso é custoso, todos sabem que isso é muito custoso. Eles também estavam muito problema para manter a documentação correta, com tipos, garantias, o cara mudava o campo e esquecia de atualizar o Swagger e documentação. Então, como eles começaram? Que é um caso inspirador porque eles estão saindo de um REST, um cara bem tradicional, e indo para GraphQL. Eles resolveram, vamos começar pequeno. Vamos pegar reação emoji,
Então eu vou dar uma carinha de sorrisinho lá, um thumbs up no issue, no comentário. Só que o que acontece? Para você fazer uma modelagem GraphQL razoável, não dá para você fazer só aquilo. Você precisa ter o usuário, que tem o repositório, que tem as issues ou PRs, ou pull requests, e aí você chega no comentário, e aí você coloca seu bloco, que são os reactions. Então, assim, se você estiver esperando para migrar para GraphQL e quer fazer um teste, comece pequeno. Mas saiba que às vezes tem um lead time ali, um tempo inicial, não tão pequeno, porque seria legal você parar e mapear a base do sistema antes. Né? Caso deles, usuário, repositório, pull requests, comentários. Só que eles tiveram um benefício, né? Porque toda mudança traz os inimigos, o cara que está contra, quer que fique do jeito que está, porém tem o pessoal que te apoia. O que apoiou o GitHub? O pessoal de UI, porque eles já estavam usando o React, eles queriam usar o Relay, e aí foi um ponto de apoio. Então, se você estiver tentando levar isso para a sua empresa, além de começar pequeno, pede um apoio do time de aplicativo, o cara que vai consumir sua API, que provavelmente eles vão te apoiar. Para ele vai ser muito mais fácil e quase nada de dor. Né? Eles começaram em produção em paralelo com o REST, então tinha um endpoint separado, ainda existe, e o pessoal começou a usar o sistema, com aquilo lá, foi validado, beleza, vamos fazer o sistema inteiro, e aí saiu a V4 em setembro. Então, assim, é bem legal esse sistema deles, recomendo, eles têm um API Explorer bem completo, a documentação deles é bem legal. O que eles falaram quando saiu? Basicamente, eles falaram, cara, a gente adorou o tal do esquema. Né? Eles falaram, tal, representa, Massive Leap Forward, mas que eles focaram? Segurança do tipo, o tipo que eu estou retornando realmente é o que eu documentei, eu não posso retornar o tipo errado. A parte de introspecção ajudou demais, gerar ferramenta de teste, gerar ferramenta de acesso, tudo. Né? E a parte de previsibilidade das respostas, você tem a garantia do que você pediu, é o que você está retornando. E eles também justificaram na parte de eficiência e flexibilidade, falando que trouxe muita flexibilidade para eles, porque você consegue marcar apenas um campo, você marca aquele campo como deprecated. E não precisa ficar bumpando versão de API. Então é muito mais fácil de usar, muito mais estável. Né? Isso daí também é possível porque você está definindo exatamente os dados que você quer. Eu não estou, eu quero mudar esse campo, eu quero tirar esse campo, mas não sei quem está usando. Não, você está vendo exatamente o que está usando. Isso daí permite para eles e para qualquer cara que está fazendo o deploy de GraphQL, fazer uma análise de todos os requests que estão chegando, quais são os campos mais usados, qual é a frequência, e rever. Às vezes eu revejo minha política de cache, eu vou jogar isso daqui no Redis porque está sendo muito acessado. Isso daqui não é tão acessado, eu jogo no storage pior ali, diminuo o meu custo. Né? E a parte de rede também, de reduzir muito o número de requests que chegam no servidor. Aí tem muito pensamento seguinte, mas aí eu estou aumentando a carga no meu servidor, né, porque o servidor tem que ser um pouco mais esperto para processar vários requests, é difícil de fazer métrica, é difícil de fazer billing, todos esses problemas vêm à cabeça, só que você tem que pensar assim, é difícil de fazer billing, métrica, tudo, com o ferramental que eu tinha de HTTP. Se eu esquecer de fazer billing, métrica, tudo em HTTP e dar um passo para dentro do GraphQL, aí eu tenho muito mais recurso, muito mais informação, eu consigo um resultado muito mais expressivo. E vamos para o último caso aqui, que é o da cartão Elo, e depois eu abro para perguntas. O caso da Elo, a gente fez em parceria com a Sensidia e a Work, e ele foi um caso que começou do zero, eles não tinham uma API pública e eles queriam ter uma API. E aí o pessoal da Elo, principalmente o Davi, chegou lá e falou assim, eu quero uma coisa moderna, olhando o futuro, eu não quero olhar o passado, eu quero uma coisa boa que vai funcionar. Tinha várias unidades de negócio, vocês podem imaginar que uma coisa de cartão de crédito tem desde seguro, tabela de bins, tem uma infinidade, portador de cartão, tem várias coisas, vários parceiros interessados, todos querendo apitar, e a gente tinha que manter uma uniformidade.
Aí começa a pegar, porque você manter uma uniformidade em um sistema REST é mais difícil. Porque o cara começa a mudar o payload ali, as coisas não se batem, e aí é complicado de manter a consistência. Em GraphQL é um esquema, esse esquema é validado. Você colocou que aquilo retorna um portador, é um portador, em todos os casos. Seja na unidade de negócios de portador, seja na unidade de negócios de tokenização. Todos eles, você tem a garantia que aquilo vai estar uniforme. E a gente também tinha um foco muito grande na experiência de desenvolvedor. Quem entrar aí, dev.elo.com.br, vai ver que a experiência do desenvolvedor ficou bem legal. Tem playground para testar a API, tem uma documentação que é gerada a partir do esquema. Vamos detalhar isso agora. A Work & Co., que é uma empresa de Nova York, especialista em usabilidade, interfaces, fez toda a parte de experiência do desenvolvedor. Ela que fez esse portal aí, animal, parte de visual, tudo eles que fizeram, e me contrataram para fazer a parte do design da API. A gente é parceiro, nossas empresas são parceiras, a gente trabalha muito bem junto. O pessoal da Sensidia, que faz o API Gateway, teve um esforço bem legal e colocou, junto com o API Gateway deles, o back-end, que faz uma ponte. O back-end foi construído em microserviço REST, com um Apollo, que é um servidor Node.js, fazendo essa tradução, GraphQL para REST. Tá? Foi um trabalho bem legal também, e hoje eles que estão tocando, o portal que está rodando é pela Sensidia. Então, vamos começar. A motivação, o driver da coisa é API first. O pessoal fala, cara, a gente quer entrar em API, mas entrar em API direito. Então, foi feito. É para consumo interno e externo. Então, olha, a gente vai falar com as áreas de negócio, mas temos que pensar nisso para um público externo também. Foi o primeiro desafio. Eu, como programador, eu odeio ver API documentada em português. API com nomes em português, porque você está escrevendo toda a sua linguagem em inglês, de repente tem um termo em português que não casa ali. Então a gente fez todos os termos em inglês, padrão de mercado, de banking, e normalizamos tudo. Cadastro portador, seguro, tabela de BIM, precificação, tokenização, histórico de transação, data insight, um monte de coisa está planejado aí. Nem tudo está público, mas grande parte está feito. E no lado da experiência do usuário, 2 pontos, beleza, é independente. A gente quer ter um suporte nacional, um suporte legal para vocês desenvolvedores brasileiros, né? E uma questão de segurança que foi desde o começo batida. A gente tem que ter o melhor sistema de segurança, então todos os dados sensíveis são criptografados, padrão JWE, JSON Web Encryption, com chaves fortes, tudo. Só que o resto, queríamos documentação, facilidade de uso e extensível, isso é GraphQL. Aí a gente fez toda a apresentação, vendemos o GraphQL, o pessoal comprou a ideia e é o caso de sucesso que você pode acessar o elo.com.br, o dev.elo.com.br, você vai ver, isso tudo é gerado, gente. Então a gente tem essa parte de consultas, toda essa documentação, inclusive o markup, é feito no esquema, tem um repositório Git que a gente converte para essa HTML bonitinho. Aquele cara da direita ali, que tem um syntax highlight, ele é parecido com o Graphical, só que foi desenvolvido pela Work, e ele faz um sandbox, ele acessa um endpoint de homologação, e você consegue, em tempo, brincar, executando as suas consultas e vendo os resultados ali embaixo. Então, assim, é bem legal, bem legal. O mapeamento, para vocês terem uma ideia da questão de grafos, por que ajudou muito, o mapeamento de um sistema como o da Elo é muito complexo. Aqui, só para a gente dar alguma ideia superficial, você tem o Bank Identification Number, que é o BIN, é o prefixo do seu cartão. Do BIN derivam-se várias coisas, quem é o emissor, qual é a card network, qual que é o brand, qual que é o card usage, qual que é o product, qual que é o capture, por exemplo, ele pode ser acessado em ATM, tudo isso é definido pelo BIN, então tudo deriva dali. E aí o card tem um BIN, o card token tem outro BIN, um card pode ter um token ou mais, então ele é uma paginação, o merchant pode ter criado um token, certo? Então o token pode ser de um merchant, por exemplo, o Magazine Luiza poderia criar
um token para ele guardar o dado dele e ser menos exposto. Então, um dia se vazar esse banco de dados, não tem impacto na gente que é o usuário. Portador também é um componente central do sistema, que ele se relaciona com cartão, ele emite seguros, ele faz uma série de coisas. E é isso, gente. Se a gente for recapitular aqui, o que é? É uma modelagem de dados como grafo. Então, a gente tem que lembrar dessa figura aqui, ó. Conexão de informação, tá? Como a gente faz? A gente vem navegando essas informações. E esse foi o driver total. Tudo do sistema é assim. Eu quero saber quais são os cartões do Gustavo. Então, eu venho, acesso o card holder. Do card holder, eu navego para card. Ah, beleza, agora eu quero os tokens dele. Eu navego para card token. Não tem uma consulta global falando assim, me dá os tokens e passa um end lá, como se fosse em SQL. Tá? E quando? Quando que você vai para isso? Quando você precisa de eficiência e facilidade. Beleza, todo mundo já está acostumado com o REST, vai falar, pô, mas não é mais fácil. Só que uma vez que você começa a usar, verifica de fato, para de usar ele igual o REST, porque o inicial você começa a usar ele com a mesma cara de REST, ou seja, você não vê vantagem quase nenhuma. Só que na hora que você começa de fato a explorar as capacidades, você fala, por que eu não usei isso antes em todos os projetos da minha vida? Entendeu? Então ele é bem legal, essa facilidade e a eficiência que ele te traz, reduz consumo, reduz processamento, dados inúteis ali que você tem que ficar fazendo Acho que todo mundo que já usou, por exemplo, em JavaScript ali, acesso a REST, tem que ficar jogando normalizer para arrumar o que vem ali desnormalizado. Então, ele traz muito ganho para você, que é usuário. E agora a gente abre para perguntas, temos aí 8 minutos. Uma primeira pergunta? Gustavo, eu tenho uma enquanto isso. Aspectos negativos, você destacou bastante os positivos. O que os Rastafarians da vida normalmente colocam de dificuldades, deficiências ou problemas que eles encontram? Nesse tempo todo que eu estou usando, já faz 1 ano e meio, o maior problema é ter que mudar. E o ter que mudar não é um problema técnico, né? É um problema da mentalidade, de time. Tirando ter que mudar, não vi problemas ainda. Tem algumas coisas que, se você seguir o protocolo certinho, fica muito burocrático. Por exemplo, questão de paginação. Só que a gente é opcional, não é obrigatório. Só que se você seguir, depois você ganha os benefícios. Então, ele é burocrático de um lado, mas te devolve uma flexibilidade do outro. Mas não chega a ser um problema técnico. Então, assim, não dá para falar um ponto que ele é pior que o REST, na minha opinião. Provavelmente, se pegar alguém que só mexe com REST, usou 2 dias GraphQL, ele vai te apontar alguns problemas. Só que ter que mudar é difícil. O pessoal da própria Sensidia teve muito desafio técnico, porque meu sistema está pronto, ele mensura, ele me dá métricas, ele monta um dashboard completo de erros por padrão HTTP. E agora vem 15 erros num request. Como que eu monto isso? Como que eu meço isso? Como que eu cobro isso? É difícil, então existe uma mudança. Meu nome é Carlos, obrigado pela apresentação, muito boa. Eu queria fazer uma pergunta, assim, mais voltada no que você falou sobre a questão da eficiência como motivador e tudo. Como que seria a dependência do uso do GraphQL com um modelo de banco de dados? Porque muitas vezes eu já tenho uma aplicação que já tem minhas procedures, ela não está mapeada com repository pattern ou algo que vai ser um pouco mais fácil de transferir qualquer uma dessas queries que estão vindo do cliente para o final, mas eu já tenho minhas procedures otimizadas direto no banco, e como que ele consegue se comunicar e se adaptar a esse cenário? Olha, a parte de back-end, mesmo que eu não entrei muito nos detalhes, como que o back-end te chama, mas assim, para cada campo, para cada consulta, cada campinho daquele, mesmo que seja o zip code lá, você passa uma função, certo? E essa função é um resolver. Então, o cara que contém esse campo também foi uma função. O GraphQL não especifica nada de acesso ao banco de dados. O que você pode fazer? No resolver do nó que gera a consulta de baixo, você pode trazer o objeto inteiro,
ou você pode marcar o que precisa ser trazido e trazer assincronamente depois. Então, você acumularia todos os campos que estão sendo pedidos e aí executa um query só depois, ou vários queries. Então, é bem assim, você implementa do jeito que você achar melhor, tá? Só que o que o pessoal acaba fazendo é muito usar uma coisa chamada data loader, que faz cache baseado em ID, tá? E NoSQL, então ele já traz o objeto inteiro e faz o cache ali, pelo menos naquele request. Se não tem alguma dependência de contexto, por exemplo, a minha query não vai interferir num de outro usuário, faz um cache global, senão faz um cache local daquela requisição. Tá? Então, assim, você consegue reusar tudo que você tem. Aí a questão é, medindo, você pode chegar a mudar a sua storage procedure para fazer uma storage procedure que está sendo mais usada. Essa vantagem é crucial para a performance. Porque às vezes você colocou todo mundo que é esses campos, só que o cara não está usando. Aí você pode diminuir sua storage procedure para retornar menos dados, os mais comumente usados, e se precisar de outro, você faz uma query a mais, entendeu? Então, você consegue ter essa flexibilidade, que no REST não tem, porque você não sabe que dados estão sendo usados ali. Legal? Respondi? Oi, boa tarde, Gustavo. A pergunta é a seguinte, mais cedo, numa palestra, o palestrante Mike tinha comentado sobre o GraphQL e falado de uma desvantagem, é que ele usa sempre POST para enviar os dados. Então seria uma desvantagem, né? Você não consegue saber se é idempotente porque não está mandando GET, é sempre POST. Isso daí, isso é de propósito? Isso daí eu te explico. É um conhecimento errado da plataforma pela pessoa. Por quê? Estava escrito ali, GraphQL não especifica transporte. Então, nem que é POST, nem que é GET. O que a maioria dos toolkits fazem é query vai como GET, tá? E o resto vai como POST. Mutation vai como POST. A convenção acaba sendo essa para ficar legal com o resto, tá? Essa acaba sendo a convenção. Porém, se você tentar fazer cache por request, então vai dar, ó, veio essa query aqui, eu vou tentar fazer query por ela, existe uma chance de você não conseguir muitos hits, porque o cara tem a flexibilidade de mudar, aquela query é extensa, então eu quero um campo, você não quer. Porém, se você tem muitos aplicativos uniformes, tipo, sei lá, o Facebook, vai dar muito match, correto? Porque todos os aplicativos estão executando a mesma query. Aí dá muito match e o cache, você põe um Nginx na frente lá, um Vanish, resolveu o seu problema. Só que assim, GET e POST não faz parte do GraphQL. Então você pode fazer GET sim. Eu faço, pelo menos, o nosso sistema suporta. Boa tarde, eu sou o Rafael. Assim, eu sei que o GraphQL ele não especifica esse tipo de parte, a parte de autorização, por exemplo, por campos. Mas fala, pera, quero de você que eu não estou vendo. Oi, pode falar, já. O GraphQL ele não especifica necessariamente a parte de autorização por campos, né? Mas eu queria saber se você tem alguma sugestão de como controlar isso, porque tem vários campos e certo tipo de usuário ele pode ter acesso a certo tipo de campo e outros não. Sim, eu vou te dar o modo mais comum. Assim, tem alguns modos. Primeiro tem a questão de como você passa o seu token. Em geral passa-se por HTTP, mas tem gente que faz uma consulta ou uma mutação passando isso como parâmetro. Eu acho meio ruim porque você tem que ficar poluindo todas as suas consultas com isso. E depois, em GraphQL, a gente tem uma coisa parecida com o Java Annotation, chamada Directive, diretriz. Com diretriz, você pode anotar e colocar, por exemplo, uma diretriz sua. No caso, permission. E aí você põe um enum ou uma string, de que permissão que precisa para acessar aquilo. Então, é um padrão bem comum. E aí, o que você faz com essa diretriz? Quando vai subir o sistema, o motor pega, te informa todas as diretrizes, você substitui a função para verificar. Então, você gera código que verifica, olha, essa função, ele precisa ser um blog author, ou o cara precisa ser o portador do cartão, no nosso contexto. Você pode definir tudo isso, por fora, nessa questão de diretriz. Não tem, assim, pré-especificado, não. Mas a convenção é usar diretrizes e passar por fora o token. Beleza? Respondeu? Mais alguma? Gustavo,
Marcelo, do CIASC. No ano passado, a gente viu aqui uma palestra que falava sobre RESTQL. Podias fazer um paralelo entre o projeto do RESTQL? Então, tem bastantes variações, né? O GraphQL, acho que ele é de 2015, ele é novo, GraphQL. Ao mesmo tempo, várias pessoas criaram alternativas. Por exemplo, a própria Synseed, eles usam um que eu não lembro o nome, mas que você faz quase que isso. Você consegue passar um expand, e aí você passa os campos que você quer que já retorne, que é para ajudar. Então, o próprio Facebook tinha o Graph API, tem variações. O GraphQL foi assim, a galera se juntou em torno e falou, vamos todo mundo adotar e empurrar esse padrão aqui. Mas tem variações. Beleza? Gente, tempo esgotado aqui. Valeu, Gustavo.